Queridos irmãos, Padre Almo, Padre Leoni, querido povo de Deus, acabamos de ouvir na primeira leitura, e assim será durante esses dias, a leitura do profeta Jeremias. Estamos no capítulo 1 de Jeremias, onde vai falar do chamado de Jeremias. Deus o chama desde o ventre de sua mãe. Se nós estamos aqui, é porque Deus disse sim. Aquele ato amoroso dos nossos pais. E é por isso que nós estamos aqui. Porque nós também fomos chamados como Jeremias, lá dentro do ventre de nossa mãe. Deus disse, sim, eu quero que você venha ao mundo. Mas, porém, entretanto, Jeremias dá desculpa ao chamado. Jeremias quer fugir do chamado. Jeremias diz, olha, tudo bem, o Senhor me chamou lá do ventre de minha mãe, ok, beleza. Mas eu sou uma criança, o Senhor quer que eu seja profeta. O Senhor quer que eu saia aí semeando a sua palavra. Jeremias vai dar desculpa para Deus, dizendo que ele é incapaz de ser profeta. Nós também somos esses Jeremias, que muitas vezes damos desculpa para Deus. Eu não posso, eu não consigo. Pergunta para a pessoa no seu lado aí, até quando você vai dar desculpa para Deus? Até quando você vai dar desculpa para Deus? Eu não posso entrar na pastoral do dízimo, porque vai fazer volta financeiramente na minha casa. Eu não posso entrar em algum movimento da igreja, porque eu não tenho tempo para as reuniões. Eu não posso entrar, fazer alguma coisa pelo anúncio do reino, porque eu ainda tenho muitas coisas para fazer. E é por isso que está o calho aqui seco. Só alguns corações. Volta. Porque alguém está dando desculpa para não preencher. E Deus diz, olha Jeremias, para de dar desculpa, eu te chamei, a minha força, o meu espírito estará sobre você, por isso vai e anuncia, aonde você chegar, o reino de Deus. A pastoral do dízimo, e essa semana que a Diocese de Osório está comemorando, está nesse ano anunciando aos 4 cantos da Diocese o quê? Cuidar do dizimista. Quando nós ouvimos falar de dízimo, parece que nós estamos falando de dinheiro. Não é. Não é isto. A pastoral do dízimo é fazer uma experiência de Deus na minha vida financeira. Isso é a pastoral do dízimo. É eu evangelizar a partir da minha vida financeira. Se nós soubéssemos o valor do dízimo, que é uma dessas sementes da igreja, porque não é a única, mas se nós soubéssemos o poder que tem essa semente chamada pastoral do dízimo, nós não precisaríamos de mais nada. Está lá o coitado Padre Leoni, já com cabelos brancos, correndo com aquelas rifas lá na porta, Se nós tivéssemos um bom dízimo, não precisaríamos. Não precisaríamos de festa no salão. O salão seria mais para uma confraternização do que arrecadar fundos. Mas por que nós estamos ainda assim? Porque somos Jeremias.
damos desculpa para não semear. Damos desculpas para não semear. Eu não posso. E uma das desculpas que nós, da pastoral do dízimo, escutamos é o dinheiro para o padre. Eu não vou dar dinheiro para o padre, a igreja é rica. Estava o padre Leoni partilhando comigo, que amanhã nós temos reunião, nós padres, em Osório, e não vai poder, que tem que resolver problema do salão. Se nós tivéssemos um bom dízimo, não precisaríamos nada disso. Teríamos uma igreja transformada, bonita. Mas o que está faltando? A nossa experiência. A experiência de se sentir chamado por Deus. Deus me chama. Como também nessa missa, nós estamos rezando 2 sétimos dias de pessoas que semearam a vida dos seus. Nadir Silveira Fernandes, onde estão os familiares? O que era de vocês? Mãe, o que ela semeou para vocês, hein? Nós. As lágrimas chegam, porque ela sempre tinha um jeitinho de semear. Sempre fazia tudo para unir a família. Também temos a Alfiete da Silva Camargo, né? Está aqui os seus familiares. O que era de vocês? Mãe. Nossa. Pessoa que sabe semear. Mãe nunca dá desculpa. Mãe diz assim, espera que eu vou dar um jeito. Por quê? Porque sabe fazer experiência. E nós somos nessa noite chamados a também fazer essa experiência da fé. A parar da desculpa e assumir a nossa missão como cristão. Eu sou meramente uma criança. Não te preocupa. Deus irá te dar o Espírito Santo para você ser profeta. A vocês, familiares, chorem sim. A ausência da mamãe, mas com uma grande certeza que vocês não irão deixar desaparecer a semente que ela plantou, que elas plantaram em vocês. E um dia vocês irão encontrá-las lá no céu. Mas para isso, agora é a missão de vocês. Continuar semeando. Semeando a vida, semeando o sorriso, semeando a palavra de Deus. Querida comunidade paroquial São Domingos, que nos acolhe nessa noite, querida Diocese de Osório, possamos assumir nossa missão de profeta. Tem muito ainda para ser semeado. Tem muito ainda a ser semeado. E desculpa, Padre Almo, Padre Leoni, mas os primeiros que precisam ser semeados muitas vezes são pessoas que estão debaixo da nossa patina. Pessoas que são dos nossos movimentos, pessoas que são da igreja, que ajudam e dizem, eu não sou dizimista, porque eu já dou meu tempo para a igreja. Isso não é dízimo. Isso não é dízimo. Dízimo é uma experiência financeira com Deus. E não é como alguns entendem, que é 10%. Não. Nós trabalhamos a dinâmica paulina, a dinâmica de São Paulo. O dízimo tem que ser de coração. Pode ser pouco, mas se é de coração, Deus vai me abençoar. Mas eu tenho que também ser sincero. Também tenho que ser sincero. Se esse pouco que eu estou colocando é o que Deus merece, ok. Mas se é para eu me ver livre, nós não estamos ainda fazendo a experiência da fé. Querido irmão e irmã, o Evangelho termina dizendo que ao longo do caminho
as sementes foram caindo, mas chegou lá no final em terra boa. Espero que nessa noite, aqui nesse caminho chamado Santa Luzia, Paróquia São Domingos, o nosso coração possa se tornar terra boa para acolher o chamado de Deus. Esse Deus que nos chama desde o ventre de nossa mãe para sermos missionários. Para fazer como a salmista disse, a minha boca anunciará o vosso louvor. Muitas vezes eu não preciso abrir a minha boca para evangelizar. Eu posso abrir a minha carteira para evangelizar. É assim que eu posso. Sejamos nós também fiéis a Deus, que Deus será fiel a você. E você, querido paroquiano, querido povo de Deus, se ainda não é dizimista, eu te convido a fazer a experiência da fé. Desculpa as duas famílias que vieram rezar o 7º dia, assim, pô, o padre falar de nossa mãe, está aí falando, parece dinheiro. Não, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de uma experiência de fé. Era o que faltava em Jeremias. Quando Jeremias percebeu que ele tinha que fazer a experiência da fé, ele se tornou um dos maiores profetas, porque ele entendeu que sem fé não tem como eu me encontrar com Deus. Voltemos hoje para casa querendo semear, querendo colocar mais corações nessa árvore chamada igreja. Possamos voltar querendo isso, eu vou semear mais, para dar mais fruto, para dar mais virtudes, graça, para onde eu chegar. Que Santa Luzia, ela que deu a vida para semear a fé, possa também nos ensinar a dar a nossa vida a esse Deus que nos chama desde o ventre de nossa mãe. E Ele não irá parar de nos chamar. Sabe quando ele vai parar? Quando Ele voltar e chegará na porta dos nossos túmulos e dizer: Nadir, Alviete, vem para fora, vamos para Jerusalém Celeste. É lá o último chamado de Deus. Quando Ele vai chegar na porta dos nossos túmulos e dizer: vem para fora, vem para Nova Jerusalém, porque você fez uma experiência de fé, porque você foi um profeta na terra, no chão, na paróquia onde eu te coloquei. Não tenha medo de ser profeta. Deus te chama. Creio em Deus